Oi, galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus, sou professor de Geografia. E antes de eu começar logo a passar conteúdo aí já para aula, eu gostaria antes de me apresentar, né? Mesmo que seja uma coisa bem básica. Eu tenho 20 anos de idade, eu estudo Geografia na FEFELESH, que é a Faculdade de Ciências Humanas da USP. Estou no meu quarto ano. E esse está sendo meu terceiro ano aqui no cursinho Angela Davis. Eu entrei aqui em 2018 e estamos continuando aí, né? Apesar da gente estar em uma pandemia, né? E a gente entende que os estudos não são uma coisa que dão para esperar muito, né? Aliás, esse vai ser inclusive o tema da nossa aula, né? Dessa nossa primeira aula. O que a geografia tem a ver com essa pandemia, tá? Mas especificamente essa pandemia da Covid-19, mas também eu vou passar por cima de outros acontecimentos parecidos que a gente já teve no decorrer da história, tá? E que vão dar um panorama para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Eu tenho um blog também. Esse blog eu costumava usar bastante no ano passado e no retrasado, mas como mudou bastante o conteúdo do ano passado para cá, eu não vou deixar esse blog como obrigatório para vocês entrarem, tá? Mas se vocês quiserem entrar para dar uma estudada, para saberem os conteúdos que foram passados já, sintam-se super à vontade, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. O que a geografia tem a ver com essa pandemia? Basicamente tudo, né? Mas por quê, né? Eu vou explicar aqui. A geografia, a gente precisa entender que ela é uma ciência que estuda o espaço, não o espaço das estrelas, essa coisa. Estuda o espaço do planeta Terra, o espaço habitado e o não habitado do planeta Terra, tá? E também estuda as relações que o ser humano tem com este espaço e as relações que o ser humano possui entre si neste espaço, tá? E, portanto, ela é uma ciência multidisciplinar. Ela é uma ciência que pode ir tanto da área exata até da área humana. Tanto que a gente até brinca que é um paradoxo, né? A gente estudar climatologia, por exemplo, num prédio de ciência humana na universidade, porque a coisa que você menos tem na climatologia, por exemplo, questões humanas, mas mesmo assim ela faz parte do estudo do espaço terrestre, então ela conta como fazendo parte da geografia. Tudo bem? Enfim, em outras palavras, geografia não é só pintar mapa e decorar a capital de país. E se você por acaso escutar alguém dizendo isso, você segue as instruções aqui embaixo desse slide, tá bom? Mentira, tá, gente? Não pode porque tem que evitar contatos, não pode pegar Covid-19. Algumas das respostas que a geografia pode dar para nós em relação a essa situação de pandemia que nós estamos vivendo são justamente essas, né? Aonde e por que surgiu? Né? Então, da onde que veio, por que surgiu esse vírus, essa pandemia? O que é uma pandemia? Como se espalhou pelo mundo todo? Né? Como é que um vírus lá da China, de um mercado da China, veio para, sei lá, aqui no meu vizinho em São Paulo? Quem são ou serão os mais afetados? E que medidas tomar para amortecer os impactos da pandemia nos dias de hoje? Certo? São perguntas que cada matéria é capaz de responder, eu creio, né? Então, a biologia tem resposta para cada uma dessas perguntas e a geografia também tem. Então, a gente vai responder essas perguntas de um ponto de vista geográfico, de um ponto de vista que leva em conta o espaço terrestre e as relações do ser humano, tá? Bom, nós temos o contexto, que é o contexto de que os primeiros casos, eles surgiram, foram relatados em dezembro de 2019, numa cidade no interior da China, uma cidade chamada Wuhan, que é uma cidade gigantesca, tem quase o tamanho de São Paulo, são 10 milhões de habitantes lá. E assim como quase toda a pandemia, né,
a gente sabe que veio por meio de transmissão de zoonose, ou seja, uma doença de um animal silvestre, que no caso a gente crê que seja o morcego, né? E a gente vai falar um pouco mais disso pra frente. E essa doença do morcego acabou de um jeito ou de outro pulando para o ser humano. E acabou causando tudo isso que a gente está vendo na televisão, tá? Então é esse o nosso contexto. Bom, como que tudo começou, né? Como é que um vírus, uma doença de animal passou para o ser humano, né? Isso leva muito em conta questões geográficas também que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas para começo de conversa, a gente tem duas hipóteses que podem responder essa nossa pergunta. A hipótese 1 era que o vírus estava parasitando outros animais, né, como é natural dele. Só que esses animais, eles tinham contato frequente com o ser humano. Então o vírus, ele acabava tendo contato também com o ser humano, certo? E o vírus, quem joga Plague Inc. sabe que é uma coisa, é um ser, ou, enfim, que é muito propenso a sofrer mutações. E uma dessas mutações acabou permitindo que esse vírus sobrevivesse não só no corpo dos animais que ele parasitava, como também no corpo do ser humano. E como ele tinha esse contato, ele conseguiu passar de um para o outro. E a segunda hipótese é que o vírus ele já era pronto, né, para poder parasitar o ser humano e que simplesmente o contato do animal que ele parasitava com o ser humano somente deu a oportunidade para ele já pular para nós, pessoas, certo? E isso não é especialidade do vírus da Covid-19, tá? Isso é um processo que é bastante conhecido já, é um processo que já causou várias pandemias também, que inclusive eu vou listar elas daqui a pouco. Inclusive tem um livro muito bom que fala sobre essa relação animal-ser humano e a transmissão de vírus, né? E um trecho desse livro, que é o Spillover, que infelizmente não tem em português, é que nem a blogueirinha fala, ai, infelizmente não tem no Brasil. Enfim, esse trecho ele fala que os vírus eles pulam de animais em que há muito tempo permaneceram, encontraram segurança e ocasionalmente ficaram presos. Então ele dá exemplos de antavírus, ele dá exemplos dos influenza, que é o vírus da gripe, ele dá o exemplo do HIV, que causa AIDS. São todos vírus que antes parasitavam animais, só que depois acabaram parasitando também o ser humano. E a China, em especial, ela tem um papel bastante significativo nessa questão, né? Ela já foi berço, entre aspas, de várias epidemias, de vários... eu não vou dizer de vários vírus, né? Mas ela é bastante famosa por ter esse histórico, né, já. Inclusive a peste bubônica, né? Ela surgiu em território chinês na Idade Média e dizimou metade da população mundial. E no caso da peste bubônica, a gente tem as questões biológica. Então a gente tinha de fato uma questão que linhagens de uma certa bactéria que causava essa doença da peste negra, ela parasitava animais que habitavam o território chinês, mas também tinha questões mais voltadas ao ser humano, como questões sociais, justamente a questão da promoção chinesa aos movimentos ao exterior, né? Então, a China, ela desde sempre, ela sempre foi muito promovedora de comércio com outros reinos, de comércio com outros países, sempre levando pessoas para fora, né? E isso acabava espalhando também os vírus. A gente tinha também, a gente tem, aliás, né, a questão também da altíssima densidade populacional. Então, até hoje, a gente tem na China uma questão de que várias pessoas moram em um pequeno espaço, não um pequeno, mas o mesmo espaço territorial. Isso acaba aumentando a densidade de pessoas e, portanto, facilitando a transmissão de vírus, né? E também a questão dos hábitos culturais e da miséria, né, que acabam interferindo na questão da alimentação, da caça de animais, do preparo de animais para alimentação, enfim, tudo isso acaba
interferindo nessa questão dos vírus na China, tá? Eu gostaria muito de frisar a questão da altíssima densidade populacional, porque isso chega a ser uma característica da China. A gente sabe, né, que a China, que a gente consegue localizar aqui, ó, no mapa, ela é o país mais populoso do mundo, né? Tem 1,4 bilhão de pessoas. O Brasil tem 0,2 bilhão de pessoas, né? A gente tem 200 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes. É muita gente. Só que toda essa gente, ela não está bem distribuída por todo o território chinês, tá? Ela está muito, muito concentrada no litoral, que é mais ou menos essa área aqui, ó, do mapa. Então, nesse mapa a gente consegue perceber, por exemplo, né, que as áreas vermelhas são as áreas que mais possuem pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, mais gente em mais espaço, em menos espaço. E a gente vê aqui no oeste que ele é basicamente desabitado, né? Até porque é uma área de desertos, é uma área onde faz muito frio, onde o solo não é fértil. Então a gente tem essa questão da alta população e da alta densidade, tá? E isso é uma coisa que é bem característica da China e do Brasil também, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é o é o sexto maior país do mundo em população, mas mas a nossa população ela está muito concentrada no litoral, né? E nas capitais, então São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, são países que não são bem dispersos em relação à população. São países que concentram a população em certos territórios, tá? Bom, aí a gente pega a questão da altíssima densidade populacional, ou seja, várias pessoas em um mesmo espaço. A gente pega também a questão cultural, de preparação de alimentos, de animais para alimentação. E pegamos também a questão do contato do ser humano com animais silvestres, portanto, o contato do ser humano com vírus que não eram parasitários do ser humano a priori. Se a gente somar essas três coisas, a gente vai ter como resultado os mercados chineses. Tá? Mas uma coisa que é para prestar bastante atenção: não são todos os mercados da China que são assim. Tá? Quando se fala em mercado chinês, é porque eu particularmente não sei se há um nome específico para esses mercados, tá? Mas são algumas feiras, são alguns mercadinhos mesmos que porventura existem em todos os locais do mundo, mas eles possuem uma presença maior na China, tá? Então não pense que todos os mercados chineses são assim. Não pense que os supermercados chineses são assim, tá? Não são. Mas assim como, bom, esses mercados eles são característicos por possuírem bastante espécie de animal junta, tá? Então você tem vários animais vivos e mortos, tá? Os vivos eles geralmente são mortos lá mesmo para vender para o cliente. E a diversidade é absurda, né? Então você tem animais do mundo todo lá. E esses animais estão em contato entre si, tá, né? Então o vírus que parasita um acaba pulando para o outro e do outro acaba pulando para o ser humano. Foi exatamente o que aconteceu com o vírus do coronavírus, né, da Covid-19. E, portanto, né, só mais uma vez frisando de novo, a gente apenas pegando esse exemplo e essa situação do mercado chinês em Wuhan, a gente simplesmente só juntou as receitas para se criar uma pandemia, né? Como eu disse, era uma bomba relógio. Estava esperando para ser estourada. Tanto que os 27 primeiros infectados, se eu não me engano, os 27 primeiros infectados com o vírus na China, ou seja, os primeiros 27 do mundo todo a serem infectados por esse vírus, eram pessoas que eram clientes desse mercado, né? E outra coisa que é interessante também de frisar
é que a SARS, que foi outro surto, né, de uma doença também causada por um coronavírus, só que em 2002, 2003, mais ou menos, foi causada pelo mesmo motivo. Né? Foi uma doença que acabou se espalhando em um desses mercados na China e acabou matando 800 pessoas pelo mundo. Né? O que a gente tem hoje é uma mutação desse vírus, né? O que causou o SARS. Isso daqui, ó, o que causou o SARS? É o SARS-CoV-1, é o nome do vírus, e o que causa a Covid-19, que é o que está causando a doença de agora, é o SARS-CoV-2. Tá? Então é uma mutação. Não é a primeira vez que isso acontece em um mercado da China. Tá? Mas enfim, tirando isso, a gente tem outros precedentes. A gente tem, por exemplo, a peste negra, que também surgiu em território chinês, né, que eu expliquei um pouquinho antes já, e que acabou matando quase metade da população mundial, né, naquela época. Só não matou o pessoal da América porque o, o pessoal da Eurásia, né, da Europa e da Ásia, não tinha contato com os povos da América, então essa doença não chegou neles. Mas a gente tem também a gripe espanhola, né, que foi uma gripe, foi um vírus que acabou se espalhando por todo o mundo, né, em 1918, 1920. Quem aqui assistiu a novela Éramos Seis já deve ter ouvido falar a Dona Lola comentando sobre isso, já sobre essa gripe espanhola, né? E foi uma catástrofe, né, de fato, essa gripe. Ela matou 20% da população mundial, né, e fez 100 anos, mais ou menos, recentemente, né? Então, para vocês verem que não é a primeira vez que a gente está passando por isso e certamente não será a última vez, tá? A gente precisa entender isso para poder entender mesmo a situação, né? Para a gente não ficar em pânico, pensar, ah, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Não, gente, isso é uma coisa que já aconteceu antes e que a gente já passou por isso antes e a gente sabe como resolver isso, tá? Bom, e uma situação que a gente percebe muito e estuda muito na geografia é que nessas pandemias. Bom, primeiro, o que é uma pandemia? Né? Vamos só deixar bem claro isso. A Organização Mundial da Saúde ela define uma pandemia como sendo uma situação de disseminação de alguma doença em todos os continentes do mundo com transmissão comunitária. Ou seja, os próprios habitantes transmitem para si, não são só casos importados. Tá? Então, se isso ocorre em todos os continentes, menos a Antártica, porque por motivos óbvios, né? Então a gente tem uma pandemia. Tá? Uma epidemia é uma disseminação de uma doença em uma escala interregional. Tá? Então, o que a gente teve aqui no Brasil há pouco tempo com a febre amarela foi uma epidemia. Né? Pegou São Paulo, pegou Minas Gerais, pegou Rio de Janeiro, mas não saiu daqui. Né? Então não acabou se tornando uma pandemia. Ficou mais como um surto mesmo de febre amarela. E a questão que a gente percebe é a questão da circulação de pessoas e também a questão da. Isso relacionado. Tá, eu vou cortar aqui. Essa questão da circulação de pessoas relacionada com a questão da disseminação dos vírus e do tempo que isso leva. Tá? A gente vive hoje em um período de globalização. Acho que vocês estão cansados já de ouvir isso, né? Mas a gente vai desenvolver esse termo para não ficar uma coisa repetitiva na cabeça, tá? Que é basicamente que a gente vive em um grande, único espaço mundial. Né? Então a gente tem uma altíssima circulação de pessoas entre países, a gente tem uma intensa circulação de mercadorias entre países, aviões, navios, trens. E é uma intensificação desse fluxo que acaba também intensificando a disseminação dessas doenças. Tá? Mas não pensem que a globalização sozinha, só ela, é ocupada
pelas pandemias. Não, tá? A globalização, ela é um fenômeno muito recente, dos anos, no máximo, dos anos 70 para cá, e a gente já passou por pandemias muito piores bem antes já, né? Vamos pegar, por exemplo, a pandemia de varíola, que vocês viram com o professor Jefferson já na semana passada. A varíola, ela basicamente dizimou quase todos os povos nativos da América, no século XIV, no século XV, depois que os europeus, eles vieram da Europa para a América no período das grandes navegações, né, período da descoberta, entre aspas, do Brasil, dos Estados Unidos, etc. E esses europeus, eles já tinham imunidade contra a varíola. Só que esses índios, eles nunca tinham tido contato com esse vírus. Então, eles acabaram morrendo, né? Então, mais uma vez, a gente tem uma questão de circulação de pessoas. Circulação de pessoas, nesse caso da varíola, do pessoal da Europa para a América, tá? A questão da gripe espanhola. Como que se deu a pandemia de gripe espanhola que há 100 anos atrás, fez 100 anos recentemente, foi um caso muito recente, né? Se for pensar em níveis históricos. A gripe espanhola matou 20% da população mundial. É muita coisa. 20% da população mundial foi pro saco por causa dessa doença. E como que ela ocorreu, né? A gente estuda hoje, né, que foi uma gripe, foi um vírus influenza que deve ter surgido nas trincheiras do período da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que 1918 foi o último ano da Primeira Guerra Mundial, né? E nesse ano também, soldados do mundo todo que estavam em batalha em diferentes países, eles começaram a voltar para casa. Então, muitos soldados saíram da Europa e foram para os Estados Unidos, alguns vieram para o Brasil, outros para outros países da África, países da Ásia, enfim. E eles estavam contaminados com aquele vírus que eles pegaram das trincheiras. E esse movimento de retorno de todos os soldados para casa, ou seja, para os países de origem, acabou espalhando esse vírus para o mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tá? E também a gente tem mais um exemplo, que é da gripe suína, que é um exemplo também de como a globalização, ou seja, como o contexto geral de circulação de pessoas, não um evento específico, mas um contexto geral que é a globalização, como que isso causou a primeira pandemia do século XXI, né, que foi o H1N1 em 2009. Também foi muito recente. E aqui eu estou trazendo para vocês algumas imagens do que foi o surto de gripe espanhola. Só para dar uma exemplificada, para não ficar muito só no abstrato, né? Só para a gente para enxergar do que a gente está falando, né? Do que uma pandemia do século XX tem a ver com uma pandemia dos dias de hoje, né? Quais são as diferenças e as coisas iguais. Essa aqui é uma imagem de um hospital de emergência, né? Que hoje a gente está chamando de hospital de campanha, né? Na cidade do Kansas, nos Estados Unidos. Aqui é uma capa de um jornal, as manchetes, né, de um jornal do Rio de Janeiro, noticiando, né, a doença. Foi uma coisa terrível, terrível. Mais de 6 mil pessoas morreram aqui no Brasil, que se tem registro. Né? É muito importante a gente frisar isso, que se tem registro. Aqui mais uma capa de jornal. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje é uma coisa muito mais branda do que a gente já viveu antes, tá? Mas isso não significa que é menos grave, tá? A gente precisa tomar os mesmos cuidados, a gente precisa tomar as mesmas precauções e as mesmas medidas para não espalhar essa doença. Senão a gente vai voltar para esse cenário de novo. Aqui a gente tem um trecho de uma notícia de um desses jornais noticiando a gripe espanhola no Rio de Janeiro.
Na verdade, esse jornal, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro ou de Manaus, tá? Mas de qualquer jeito, é uma coisa bem impressionante, né? Toda uma família morta, abandonada e insepulta há 4 dias. Há 4 dias, uma família composta de marido, mulher e um filho com 7 dias de nascido permanecem mortos em completo abandono e adiantado estado de decomposição. Todos que por essa casa passam são obrigados a levar a mão ao nariz pelo horroroso mau cheiro que a dezenas de passos já se sente. Então, você imagina esse tipo de notícia sendo comum no jornal. Tá? Foi essa pandemia de gripe espanhola que a gente viveu há 100 anos atrás. A pandemia que a gente vive hoje, a pandemia de Covid-19, é uma pandemia que explicita muito as condições do mundo que a gente vive hoje. Tá? E que também é muito explorada pela área da geografia, que é justamente a questão do mundo urbano. Esse vírus, ele teve os primeiros casos, né, numa cidade gigantesca da China e, enfim, se espalhou de uma forma tremenda e muito rápido, né, e isso com a ação de governos, né, bem rápidos. Mas mesmo assim a disseminação foi incrível. Em 3 meses estava aqui no Brasil já, né? Mas o que isso tem a ver numa cidade com vírus? Bom, a gente tem que ver que não são somente cidades isoladas que compõem o chamado mundo urbano. De fato, desde 2007, toda a população urbana do mundo é maior do que a população que mora no campo. Isso nunca tinha acontecido antes na história, tá? E tanto que, inclusive, isso é tendência que aumente com o passar dos anos, né? E como que é a condição de vida nas áreas urbanas? As cidades são áreas que concentram população. Lembra daquele mapa da China? Pois então. É uma área que também que é dotada de altíssima infraestrutura de transporte. Então a gente tem muitas pessoas sempre em transporte e contato umas com as outras, né? E também se elas estão de transporte, por exemplo, de uma cidade grande para uma cidadezinha, ela vai acabar levando esse vírus para essa cidadezinha, né? Então, as cidades elas acabam sendo um fator vital para a disseminação tão rápida desse vírus. Tá? Fora que a gente tem também as questões socioeconômicas, né? Aí nesse caso a gente pode separar a questão das cidades no mundo desenvolvido, ou seja, nos países centrais do capitalismo, que basicamente são a Europa Ocidental, então Inglaterra, França, enfim, Alemanha, os Estados Unidos e o Japão, tá? Os Estados Unidos e o Canadá e o Japão. Esse fenômeno ele se dá diferente, tá? Eu vou me detalhar mais disso um pouquinho mais para frente. Mas uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é justamente essa questão do mundo urbano, tá? A gente está vivendo um período de intensificação de urbanização do mundo. Então, mais pessoas estão saindo do campo para irem para a cidade, né? E a gente tem também a transferência do modo de produção agrícola para o industrial e também para o setor de serviços, né? Isso deve ser uma característica que é importante frisar, mas não é tão importante para poder entender esse contexto de pandemia, tá? Esse fenômeno de intensa urbanização é um fenômeno que já ocorreu nos países centrais do capitalismo, então Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Japão, mas que ainda está em curso nos países subdesenvolvidos. Então a gente pode citar basicamente todos os países da África, o Brasil inclusive, né, embora a gente já tenha atingido o pico, né, a gente ainda continua crescendo na questão da população urbana. Os países do Sudeste Asiático, inclusive a China também, tá? Então, é importante a gente levar em consideração tais características para poder diferenciar
como que um fenômeno de uma pandemia ou de qualquer outro fenômeno que envolva a urbanização se dá em diferentes lugares, tá bom? Isso é basicamente para tudo, na verdade, né? Em geografia, em sociologia, sempre vai ter essa diferença entre as condições de vida num mundo desenvolvido, num mundo industrializado, né, central do capitalismo, e também como as condições de vida nos países subdesenvolvidos ou emergentes e não industrializados. Tá? Tem uma diferença entre esses que a gente vai estudar com o passar do curso, tá? Com o passar do ano. Não se preocupem em querer entender tudo agora, tá? Porque não vai dar. A gente vai ver isso no decorrer do ano, tá bom? Então, se esse processo se dá diferente nesses dois tipos de países, então é natural que a população de risco entre os dois tipos de países seja diferente também entre elas, certo? A gente observa padrões, tá? Como, por exemplo, os países desenvolvidos. Eles possuem uma melhor distribuição de infraestrutura de saneamento básico, geralmente têm melhor acesso ao sistema de saúde e melhores condições de moradia, fora que a população é mais velha. Então, qual que vai ser o foco desses países para tomar cuidado como população de risco? Vai ser população mais velha, que está em maior quantidade, né, do que em relação aos países subdesenvolvidos, e também as pessoas com comorbidades, né, que são os dois tipos de pessoas que biologicamente sofrem mais com esse vírus. Porém, nos subdesenvolvidos, e isso incluindo o Brasil, a infraestrutura de saneamento básico é muito deficitária. Aqui no Brasil, menos da metade da população tem acesso a esgoto tratado. Como é que você vai pedir para uma pessoa lavar a mão toda hora, sendo que ela não tem nem um vaso sanitário em casa, um chuveiro ou uma pia? Né? Então, os cuidados eles devem levar em conta essas diferenças, né? Geralmente também esses países subdesenvolvidos eles possuem um difícil acesso ao sistema de saúde. Embora aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente seja um exemplo para o mundo subdesenvolvido e para o mundo no geral, na questão do Sistema Único de Saúde, não tem como negar que a população que possui melhor acesso à saúde é a população rica. Né? Não é bem distribuída esse acesso à saúde. Tá? Então aí já entra a questão dos habitantes da população de baixa renda, da população que mora, por exemplo, em áreas irregulares, que não tem esgoto. Então essas pessoas elas precisam ser também colocadas como sendo partes integrantes do grupo de risco para a Covid-19. Porque embora elas não sejam velhas, não tenham asma ou qualquer outra comorbidade, elas possuem condições de vida que as deixam vulneráveis a pegar essa doença. Tá? E eu queria muito trazer essas manchetes aqui para vocês. Elas são manchetes bem recentes, né, são matérias de jornais bem recentes, tem uns 3 dias no máximo, que fala justamente sobre o coronavírus. Ele está sendo mais sentido, ele está sendo mais destrutivo na população negra do que na população branca. Tá? Mas por quê? Né? Bom, eu disse antes, eu fiz aquela listinha, né, de países desenvolvidos, suas características, e do outro lado os países subdesenvolvidos. Aquilo são padrões. Tá? Não significa que nos países desenvolvidos não tenha problemas sociais, socioeconômicos. Tá? Não significa que lá não existe, por exemplo, gente pobre e que os países desenvolvidos não devem olhar para essa gente pobre. Tá? Não é isso. A gente não pode ficar criando estereótipo nem preconceito com as informações que a gente tem. Tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A questão dos negros, né, como eu disse, não é uma questão biológica, né, de eles estarem sofrendo mais do que os brancos, e sim uma questão socioeconômica. Tá?
Historicamente, os Estados Unidos sempre foram um país é, de promoção da segregação entre brancos e negros, tá? E isso se deu geograficamente, né? A gente tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, cidades, bairros considerados bairros negros. E geralmente, aliás, geralmente não, como regra, esses bairros, essas cidades, elas são localidades cuja condição de vida é pior do que a condição de vida que os brancos levam lá, tá? Justamente por essa questão histórica, tá? Então, negros, eles, nos Estados Unidos, geralmente eles possuem menos acesso à saúde do que os brancos, eles possuem menos oportunidade de poderem trabalhar em casa do que, do que os brancos também. E a população hispânica também é uma população que está sendo cada dia mais é, discriminada, segregada até, né? Vamos lembrar que o Trump queria construir um muro, né? Quer ainda construir um muro com o México, mas enfim. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem que toda regra tem sua exceção, tá? E que a gente não pode levar os nossos conceitos que a gente aprende em aula ao literal, ao extremo, tá? O que a gente vê são padrões e padrões são gerais, tá bom? Isso é uma coisa que a gente precisa levar para a vida toda. Bom, dito isso, eu pergunto a vocês: as medidas de prevenção, de cuidado, devem ser simplesmente falar para todo mundo ficar em casa, passar gel na mão, que nem o galo aqui. Eu não sei porque eu coloquei esse meme, gente, desculpa. Enfim. Não, a gente viu que não, né? A gente viu que controle de pandemias, que controle de saúde pública exige políticas públicas que devem ser direcionadas a cada necessidade de cada grupo social, tá? Então a gente vê na televisão, se você tem mais de 60 anos, fique em casa. Mas só isso não é o bastante, né, para poder parar os impactos tão negativos de uma pandemia como essa, né? A gente precisa ver um pouco mais profundamente essa questão, tá? Isso envolve, inclusive, enxergar a realidade de uma maneira histórica, geográfica, tá bom? E nos caminhando aqui para os últimos minutos da aula, eu gostaria só de dar uma palhinha para vocês da questão geopolítica dessa pandemia. Tá? Eu vou falar bem por cima porque esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Então a gente vai poder ter tempo de ir aprofundar nisso. Tá? A gente tem observado que essa pandemia, né, uma doença no mundo todo, ela tem explicitado essa necessidade da organização de uma massa internacional, né? O conceito de Estado, o país, ele tomar medidas por si só não é o bastante, né? Enquanto a Covid-19 não for vencida em todos os países do mundo, ela não será vencida. Tá? Foi assim com a poliomielite, foi assim com a varíola, que a varíola inclusive está erradicada nos dias de hoje, justamente por uma força-tarefa, né, entre aspas, em conjunto de todos os países do mundo. E nós temos também a questão do poder dos Estados Unidos, que está sendo colocado muito em xeque devido a toda essa situação. Desde a consolidação da nova ordem mundial, que a gente sabe que, enfim, que a gente vai ver mais para frente, né, que se iniciou em 1944 com vários acordos dos Estados Unidos, a gente tem a liderança dos Estados Unidos como sendo o pilar dessa nova ordem, né? De 1945 até os dias de hoje, todas as crises mundiais foram lideradas pelos Estados Unidos. Mas não é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo que o rival dos Estados Unidos, a China, está tomando as rédeas de toda a situação. Os Estados Unidos, dessa vez, não está estudando a pesquisa, ou pelo menos não está na linha de frente de pesquisa dessa doença.
os Estados Unidos ele não está na linha de frente da exportação médica, então de insumos hospitalares, de médicos mesmo. Quem está fazendo tudo isso é a China. Né? E quando a gente ouve por aí falando que o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia, de fato não será, não é exagero. Tá? Vários conceitos da geopolítica moderna estão sendo totalmente repensados devido a essa pandemia. Tá? Então muita coisa está sendo vários conceitos estão literalmente caindo pelo ralo, né? Os Estados Unidos realmente não estão liderando a situação e isso terá certas consequências para ele no futuro e também para a China, só que umas consequências, creio que favoráveis a ela, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. E é com esse último slide, com essas pequenas reflexões que eu termino a aula de hoje. Aqui fica apenas uma reflexão mesmo, né, de que nós, como indivíduos e nós como sociedade, podemos fazer durante e após essa pandemia. Tá? E uma das coisas mais importantes, creio eu, seja a valorização da ciência. Tá? Recentemente a gente tem visto muitos ataques a ela, vindo de todos os lados da mídia, do governo especialmente. E eu quero, utilizando de novo essa palavra, eu quero frisar que sem ciência essa pandemia não irá passar. Tá? Assim como nenhuma outra crise passa sem a ciência, sem a promoção do conhecimento. Tá? Eu espero que isso fique muito claro para nós depois que todo esse tsunami passar. Tá? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que não tenha ficado muito longa nem muito chata. Tá? E eu vejo vocês na próxima aula. Então, falou, galera. Tchau, tchau.